Deputado, agora, você sabe que enquanto a gente conversa aqui, eu eventualmente dou uma olhada para o que a nossa audiência está falando, né, para como o pessoal está, qual é a percepção da nossa audiência a partir das nossas entrevistas. E tem um comentário na nossa live do TikTok. TikTok, para quem está nos acompanhando em outra plataforma, dá para nos encontrar como Notícias Rede TV. A Der Nunes coloca o seguinte, faz uma ponderação. Ela fala assim, mas o Rio de Janeiro estava na mão do ex-governador Cláudio Castro. Aí eu sei que o senhor acabou de mencionar a questão política, né, de uso político de determinadas pautas, mas eu achei essa importante, inclusive para a gente pensar do ponto de vista da gestão no próprio estado, né, no Rio de Janeiro, a partir do qual o senhor fala. Então, quero também te ouvir a respeito de como o senhor avalia o ex-governo, né, e como é que está a situação no momento no Rio de Janeiro, conectando, claro, com as pautas da segurança pública. A própria política do Rio de Janeiro já manda um recado muito ruim, porque nós temos hoje o desembargador, presidente do TJ, à frente do Estado. Os políticos não se entenderam. Não tinha mais um governador, não tinha ex-governador, vice-governador, não tinha presidente na Assembleia Legislativa. Isso é um cenário péssimo. O Rio já sinalizou que isso é péssimo. É aí que eu falo, políticos falhando naquilo que eles têm que entregar. Um governo e governos que passaram, quando eu falo, não levanto a bandeira do partido A, B ou C, todos erraram. Todos erraram. O atual, que saiu, não ficou até o final, sinalizando que não tinha capacidade de continuar até o final, mas calma aí, já estava ali há 5 anos, será que agora que percebeu isso? Aumenta-se o número dos gastos, entendeu, com outras coisas, mas não se investe em segurança pública. Segurança pública nunca vai ser gasto, é investimento. Para todo mundo que nos acompanha, fala-se todo mundo em segurança pública, mas vocês sabiam que por trás da segurança pública tem pais e mães de família honrados, honestos, que são os operadores de segurança pública? A gente já parou para ver como esses estão? Mas ele já sabia quando ele fez a prova e sabia que ele tinha uma limitação salarial. Ok. Mas será que esse cara tem uma carga regulamentada de trabalho? Não tem. Está sendo discutido no Congresso. Será que esse cara tem uma tributação correta? Não tem. Será que esse cara tem um piso salarial mínimo de sobrevivência? Não tem. Será que esse cara trabalha numa viatura, trabalha num batalhão, numa delegacia, numa base, num presídio, aonde for, com condições de trabalho? Não tem. Então, todo mundo deveria perguntar, antes de cobrar a segurança pública, como está sendo tratado, como estão sendo tratados os operadores? Pessimamente, sem a mínima responsabilidade, principalmente do ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Ele saiu sem pagar recomposição salarial. Sabe o que é isso? Isso não é aumento de salário. Esse foi embora sem pagar. Ainda dava entrevista toda hora com o seu grupo político, apoiado por um montão de gente, que quando fala o seguinte, se eu pagasse, eu quebraria o Estado. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele não teve um enfrentamento verdadeiro. Desculpa, vocês que vão visitar o Rio de Janeiro, como foi perguntado, no meu estado, vocês estão tendo um estado maquiado. Vai ter um grande evento ali, de música, eu não vou citar o nome, cria-se uma estrutura para aquilo ali poder acontecer. Membros da segurança pública são sobrecarregados para aquilo ali poder acontecer. Vocês pegam ali o maior Réveillon que tem na praia de Copacabana, é mobilizado centenas e milhares de policiais para aquilo ali poder acontecer, sobrecarregados, sem ter onde dormir, sem ter um banheiro, sem ter o que comer. Mas aí o inglês, o turista vai e na hora da entrevista ele fala: nossa, o maior espetáculo que eu já vi na minha vida, a organização foi maravilhosa. Apagou as luzes, aquele turista chegou em casa, aquele que foi visitar o Rio chegou em casa e o policial continua lá. Não acaba para ele ali. Então não há um respeito com o operador, não há verdade na fala daqueles que vinham à frente do Estado durante muito tempo. Se explora no momento oportuno segurança pública, mas não chega o investimento para a segurança pública, que é o que? O operador. Então hoje nós temos um Estado como o Rio de Janeiro dominado pelo crime organizado, dominado mesmo, com áreas que você não consegue circular, o frete mais caro, a maior apreensão da história foi dentro da Maré, 48 toneladas pelo Batalhão de Ações com Cães que pegaram ali, e eles não pegaram em qualquer lugar não, foi num prédio, eu fui visitar
que tinham 2 cisternas, uma de mentira, a droga estava lá dentro. Então, quer dizer, o crime vem se estruturando. Quando você tem um complexo, como tem no Rio de Janeiro ali, complexo do Alemão, complexo da Maré, complexo de Israel, com pessoas ali à frente liderando, e ninguém prende esses, não é possível, não é possível. Um próprio cantor aí, que está sendo procurado até hoje não foi preso, você não consegue monitorar e o cara usa as redes sociais. Então, nós não temos um combate verdadeiro. A população precisa saber disso. Nós não temos um combate verdadeiro por parte dos responsáveis que deveriam estar à frente do governo. Nós temos a melhor polícia do mundo, é a do Rio de Janeiro. Os melhores operadores são do Rio de Janeiro. Não é porque ele é o super bom. Não, não é isso não. Ele nos acapa, não. É porque o cenário é tão complexo que esse cara teve que se adaptar ao caos. E tem que se adaptar muito rápido. Então, esses operadores estão sendo sobrecarregados para entregar aquilo que o Estado não oferece. Se entrega um copo meio cheio e pergunta para aquele que vai administrar, está meio cheio ou está meio vazio? Ele tem que falar que está meio cheio, senão ele administra. Então, todos vêm errando. Secretários que faziam parte do governo erraram, porque não foram responsáveis com o governador para falar o seguinte: do jeito que está isso aqui, não consigo tocar adiante. Do jeito que está isso aqui, estou sobrecarregando a minha tropa, o meu efetivo. Do jeito que está aqui, a população não vai conseguir ver a luz no fim do túnel. Que é o que aconteceu. É muito fácil você, quando vai sair do governo, garantir escolta para a tua família, mas nem todo mundo tem. Entendeu? O parlamentar, o político, ele tem que se colocar no lugar da população. Eu sou povo, eu sou população. Então, o que eu posso esperar? O que eu quero? Eu quero recuperar o meu direito de ir e vir. E a gente não tem mais isso há muito tempo, entendeu? No país todo, entendeu? No meu estado do Rio de Janeiro, com certeza, o meu estado do Rio de Janeiro, ele acabou sendo uma escola do crime para os demais estados. Agora, deputado, o senhor falou muito bem ali da falta de condições dos PMs, né, das autoridades policiais, né? Mas a gente sabe também que, justamente por causa disso, tem também um aliciamento, né, de uma parcela dessa força policial pelo crime. O senhor também mencionou, na outra resposta, a atuação da milícia, né? A gente sabe que a milícia, né, que faz essa operação de domínio do território e muitas vezes tem participação de uma parcela de policiais corruptos. A gente viu também, recentemente, a classificação de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. E isso exclui, por exemplo, a milícia desse foco maior, né? Como é que o senhor vê a atuação da milícia no Rio de Janeiro, a conexão dela com forças policiais, e como combater isso, já que as milícias elas são mais descentralizadas, né, até do que o Comando Vermelho, do que o PCC, que, claro, tem que ser combatidos também, né? Mas como é que o senhor vê o combate especificamente a esse problema da milícia no Rio de Janeiro? Vamos lá. Eu vou pegar o cenário praticamente do Rio de Janeiro, né? Porque é mais ou menos o que a gente está discutindo. 99,9% do efetivo da Segurança Pública do Rio de Janeiro são honestos. Se pegar ali, por exemplo, a Polícia Militar, são 45 mil homens que trabalham diariamente no estado do Rio de Janeiro. Se tu pegasse ali 1.000 notícias ruins por dia de corrupção, você teria 44 mil pais e mães de famílias honestas. Então, o policial hoje, que ele se corrompe, ele vai porque ele quer mesmo. Porque hoje, inclusive, nós temos um sistema em que a folga dele pode ser remunerada. Ele entra com o serviço de vender a folga dele, deixando um português bem claro. O problema é quando pegam a folga dele e colocam onde querem, sem a mínima justificativa, que se chama arrasto compulsório, e esse policial não aguenta mais. Ser cooptado pelo crime organizado, e nós temos que colocar todos dentro do mesmo pote. O crime organizado, se pegar o terceiro comando, o Comando Vermelho, milícia, crime organizado, eles querem o território. E não necessariamente vai cooptar aquele agente público. Os órgãos que apuram os desvios de conduta, eles funcionam. As corregedorias, para toda a secretaria, elas funcionam. Hoje, você dificilmente vai pegar um que fez um concurso, não entrou pela porta dos fundos, não foi pego pelo laço, não vai querer perder a estabilidade dele, porque o emprego está difícil por todo o país, o emprego está difícil, ele não vai colocar o emprego dele ali. E esse, se é assim que para mim for comprovado todo o envolvimento dele, ele para mim é pior do que o criminoso convencional ali, do que o marginal, porque ele usou uma farda e ele enganou até os amigos dele, até os irmãos dele de trabalho. Então esse para mim
é o que tem que ficar mais preso ainda. E o dia que a gente tiver pena de morte, isso também deveria ser condenado. Claro, mesmo que depois de toda a chance de se defender dentro do processo. Direito contraditório para a defesa. Tipificar, entendeu? Como foi feito aí, eu achei muito acertado, entendeu? Colocar como no rol dos terrorismo, tanto o Comando Vermelho como o Terceiro Comando, e pode-se colocar também as práticas cometidas pela milícia também. Tem que se discutir. Aqui, ninguém pode botar o menos mal, o mais mal, esse aqui do jeito não. Porque senão parece que a gente quer defender um lado contra o outro. Isso não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. O crime tem que ser combatido. E é por isso que eu falo crime organizado, porque eles se organizaram. Quando você consegue mapear tudo e tentar transformar e legalizar aquilo que é errado, isso vem acontecendo com a exploração das internet. Entendeu? Muitos falavam antigamente que tinha um termo chamado gatonete, né? Agora não tem gatonete. Tem um serviço de internet até 5.000 usuários em que você pode ter... mas então tá falando que toda a internet de menor potencial, que não são aquelas grandes marcas que passam na televisão, estão erradas? Não. Mas tem que se apurar tudo aquilo ali. Tem que se apurar a origem do dinheiro, para onde vai o dinheiro, de onde está sendo aplicado o dinheiro, porque vai ver que vai atender muitos, mas muitos outros pontos da sociedade que não ficam apenas dentro das comunidades. Tem muita gente lucrando com isso e que não vai morar dentro da comunidade. Vocês podem ver quantas celebridades são presas aí lavando dinheiro de quem está dentro da comunidade precisando escoar aquilo ali. O próprio PCC, é uma grande empresa. Se você parar para avaliar como eles cresceram, como eles expandem, para onde eles mandam, tudo que eles arrecadam, isso não é um cenário de uma grande empresa? Então não tem amador, não tem camisa no rosto com o rosto escondido, não tem nada disso. Tem uma grande estrutura por trás, que eles vão se atualizando. Enquanto eles se atualizam, enquanto eles pensam, o Estado finge que nada está acontecendo. Nós não temos leis para combater, nós não conseguimos conduzir alteração nos códigos necessários para poder o crime se tornar algo ali que não pode se cometer, entendeu? Nós não temos estrutura para manter os presos, mas não significa que tem que colocar na rua. O excesso de abrandamento, desencarceramento, isso não vai resolver nada. Isso passa uma resposta muito ruim para a sociedade que já paga muito imposto, que não aguenta mais. Então, eu acredito que de todas as formas que nós podemos agir para combater é válido, com muita responsabilidade. Nós deveríamos ter instrução sobre isso, e não somente numa entrevista aqui, deveríamos pegar os próprios governantes falando o que nós estamos falando aqui. Eles pararem para falar, sabia que vamos dar agora uma aula de como o crime está, de como eles expandiram. Aqui atrás de mim tem um mapa aqui, ó. Entendeu? Vou mostrar como é que está aqui, está dominado ou não está, mas o grande problema é aceitar que perdeu, é aceitar que está perdendo. E hoje eu falo para todo mundo, nós estamos perdendo a guerra, nós estamos perdendo isso aqui, ó. Todo o território, ele praticamente já está ocupado por aqueles que se organizaram enquanto o Estado não se organizou. Quero te agradecer. Muito obrigada, deputado, por essa conversa aqui. Deputado federal Sargento Portugal, que nós conversamos aqui, ele que é do Podemos do Rio de Janeiro. Falamos sobre redução da maioridade penal e outros tantos temas, né, deputado? Muito obrigada pelo seu tempo aqui. Bem-vindo sempre. Eu agradeço e estarei à disposição sempre para a gente poder falar a verdade para todo mundo. Muito obrigado.